Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. O que segue é a leitura da tradução de uma palestra dada por Srila Prabhupada no Havaí, em 27 de março de 1969, no dia do aparecimento do Sr. Ramachandra. Ramadimurti Shukala Niyamena Tishtam Nanavataram Akarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Sambhava Paramapo Mamyo Govindam Adipurusham Tam Aham Bhajami. Brahma Samhita 5.39. Este é um verso do Brahma Samhita, no qual a encarnação do Sr. Ramachandra é descrita. Ramadi. Não há apenas Rama, senão que há muitas outras inumeráveis encarnações, as quais são comparadas às ondas de um rio. Assim como as ondas de um rio ou as ondas de um oceano não podem ser contadas, é impossível dizer quantas são encarnações do Senhor Supremo. Os principais nomes, todavia, são mencionados nos Shastras. Daí o Brahma Samhita dizer Ramadi, que significa Rama e também muitas outras encarnações. E as encarnações continuam existindo. Não pensem que uma encarnação aparece e depois está acabada. O Sr. Ramachandra, por exemplo, apareceu neste planeta milhões de anos atrás, em Treta Yuga. Passamos apenas 5.000 anos dessa era Kali Yuga, antes da qual houvesse Dwapara Yuga, que dura 800.000 anos. E antes de Dwapara Yuga, houve Treta Yuga, que dura 1.200.000 anos. Isto significa que o Sr. Ramachandra apareceu neste planeta há pelo menos 2 milhões de anos, mas ele continua existindo. O Sr. Ramachandra apareceu em Ayodhya, um lugar no norte da Índia, assim como Krishna apareceu em Mathura, que também se localiza no norte da Índia. Mathura situa-se a cerca de 140 quilômetros ao sul de Nova Delhi, a capital da Índia, e Ayodhya situa-se a cerca de 800 quilômetros a nordeste de Nova Delhi. O Sr. Ramachandra apareceu nesse dia, o 9º dia da lua, motivo pelo qual hoje se chama Sri Rama Navami. Seu pai era o rei de Ayodhya e ele tinha 2 esposas. Das 2 esposas, ele obteve 4 filhos, dos quais Ramachandra é o filho mais velho. A vida e as atividades do Sr. Ramachandra estão registradas em um livro chamado Ramayana, sobre o qual vocês já ouviram falar. O Ramayana, assim como as obras literárias védicas, é aceito como histórico. Os Puranas, o Srimad Bhagavatam, o Mahabharata e o Ramayana figuram dentro da história. A trama do Ramachandra é que o pai de Ramachandra, chamado Maharaja Dasharata, queria aposentar-se, para o que decidiu entronar o Sr. Ramachandra. Assim, tudo estava estabelecido, mas apenas um dia antes de entroná-lo, a esposa mais nova dele mudou o rumo de tudo. Algumas vezes Maharaja Dasharata sofria do que se chamava de paronychia, um problema no dedo, mas sua rainha o servia muito bem, satisfazendo-o inteiramente, em razão do que ele disse: minha querida Sharmista, se queres alguma bênção minha, posso te dar. Ao que ela respondeu: pedir-te-ei pela bênção quando o necessite, não agora. Então, apenas um dia antes da curação do Sr. Ramachandra, ela aproximou-se do seu esposo, Maharaja Dasharata, e o lembrou: meu querido esposo, prometestes dar-me a bênção, e eu disse a ti que eu pediria quando necessitasse. Ele respondeu: sim, eu lembro, disse Maharaja Dasharata.
Queres a bênção agora? Sim. E qual é a bênção que desejas? Ramachandra não deve ser entronado, mas sim Bharata, meu filho. Ele ficou surpreso com aquele grande pedido, mas disse: tudo bem, será feita a coroação do teu filho. Antigamente, e mesmo hoje, há muitos reis kshatras na Índia que têm mais de uma esposa. E, naturalmente, há rivalidade entre as diferentes esposas. O mesmo se dava no passado, pois a psicologia humana é a mesma. Mesmo 2 milhões de anos atrás, a mesma mentalidade existia. E Shamista pediu: meu filho deve ser o rei, não Ramachandra, porque Ramachandra era o filho de Kaushalya, a rainha mais velha. Assim, Maharaj Dasharatha concordou e chamou afetuosamente por Ramachandra, a quem explicou as solicitações de Samista. Porque era muito diplomática, ela queria que Ramachandra fosse para a floresta e lá permanecesse por 14 anos a contar daquele dia. A mentalidade por trás do pedido era política. O rei talvez concorde em instalar meu filho prontamente, mas após alguns anos, Ramachandra talvez venha com seu exército e talvez haja alguma dificuldade em continuar o reinado. Maharaj Dasharatha consentiu, pois ele era kshatriya. Apenas vejam a seriedade de uma promessa. Um kshatriya jamais volta em sua promessa, tampouco recusa algum desafio. Se um kshatriya é desafiado por alguém, quero lutar contra outra pessoa, o espírito kshatriya diz que ele não pode recusar, dizendo: estou ocupado no momento. Se alguém viesse até nós e nos desafiasse: quero lutar contra vocês, poderíamos dizer: que luta sem sentido, não temos tempo, estamos no templo. Mas um kshatriya não pode se recusar, senão que tem que aceitar prontamente. Sim, venha! No momento do desafio, a arma deve estar presente. Se ele não tem espada ou outra arma, ele deve receber a arma para lutar. Assim é o princípio dos kshatriyas, os quais eram altamente caridosos e cavalheirescos. Mantinham a promessa e tinham uma grande tendência para governar e administrar. Há diferentes prescrições para diferentes classes de homens para o seu sustento. Os brahmanas podem ganhar seu sustento das 6 maneiras, a saber, patana, patana, yajana, yajana, dana, pratigraha. E eles têm que ser qualificados com 12 qualidades elevadas, das quais a veracidade é o primeiro item. O kshatriya pode dizer mentiras, o que é permitido porque ele tem que ser diplomático, político. O brahmana, no entanto, não tem autorização para mentir. Este é o sistema de castas, ou sistema varnashram, no qual todos eram treinados, uma vez que essas 4 classes de homens são necessárias em uma sociedade. Para a manutenção apropriada da sociedade, uma classe de homens tem que ser muito inteligente, altamente qualificada, com todas as boas qualidades. Os membros dessa classe têm que ser treinados no caráter ideal, de modo que as pessoas possam ver e segui-los. Portanto, os brahmanas eram tidos com muitíssimo respeito e autoestima e ocupavam a posição mais alta da sociedade, porque têm o caráter ideal. São eruditos e divinos e conhecem a ciência espiritual. A próxima classe são os administradores, os kshatriyas, os quais são treinados em relação a como matar. Os kshatriyas eram autorizados a caçar na floresta a fim de aprenderem a arte de matar, porque isso lhes era necessário. Se o rei visse alguém fazendo algo proibido, ele podia imediatamente o decapitar caso o quisesse. O rei era muito poderoso e antigamente, se houvesse guerra, o presidente ou rei não se sentava confortavelmente em casa e os soldados comuns iam e davam suas vidas. Ao contrário, o rei ou governante máximo do estado tinha, antes de todos, de ir à batalha. Vocês podem ver na ilustração de Kurukshetra como os principais homens da batalha estavam arranjados de ambos os lados em suas quadrigas e não se refugiando atrás, protegendo-se, e os coitados dos soldados sendo jogados na batalha. Esse era o espírito kshatriya.
e é necessário que uma classe de homens seja treinada para trabalhar. Porque semelhante treinamento esteve presente na Índia desde muito tempo, não há dificuldade em recrutar soldados de lá. Há uma classe de homens que ainda é muito ativa em lutar, como por exemplo os Gurkhas, os nepaleses residentes de um pequeno estado independente entre a China e a Índia. Toda a população do Nepal se constitui de kshatras. Eles são excelentes lutadores. O mesmo se dá com os Sikhs, os Jatas, os quais estão sempre prontos para lutar. Vocês ficarão surpresos em saber que o Império Britânico voluntariamente se dissolveu por ter perdido o domínio sobre a Índia. Os britânicos compreenderam que quando estavam perdendo o domínio sobre a Índia, não havia mais possibilidade de manterem o seu Império Oriental, em decorrência do que os desmantelaram. Por quê? Na verdade, todo o Império Britânico estava sendo dirigido e expandido pelos soldados indianos, os Sikhs e Gurkhas. Após estabelecerem sua posição na Índia, eles estenderam o Império Britânico no Oriente Médio e Extremo Oriente, simplesmente por meio dos soldados Sikhs e Gurkhas, obtendo supremacia sobre Burma e sobre muitas outras localidades. Desse modo, existe a necessidade de uma classe de homens lutadores. Vocês, em seu país, estão encontrando dificuldade em recrutar porque o processo de recrutamento está errado. Haja vista que vocês estão treinando Shudras e querem que eles lutem, o que é impossível. Então, como o Senhor Ramachandra declara no Bhagavad Gita 4.13, Chaturvarnyam Maya Sritam Guna Karma Vibhagasha. As 4 classes ou ordens da sociedade, a saber, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, são planejadas por mim de acordo com trabalho e qualidade. Assim, homens de todas as 4 qualidades são necessários. Os Brahmanas, os Kshatriyas, a comunidade mercantil e a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, é claro, não necessita de treinamento, uma vez que essa classe se refere àqueles que não podem fazer nada, nem se tornarem Brahmanas, nem se tornarem Kshatriyas ou Vaishyas. O restante final da população se chama classe trabalhadora ou Shudra, o que diz respeito a alguém que não tem nenhum treinamento, nenhum samskara. Jammana Jayate Shudra. Por nascimento, Jammana, todos são aceitos como Shudras, homens de 4ª classe, o que deve ser aceito, pois de fato é assim. O que sabe, por exemplo, uma criança inocente? Ela tem que ser treinada ou como Brahmana, ou como Kshatriya, ou como Vaishya. Do contrário, por nascimento, ela já é Shudra, um indivíduo sem treinamento. Trata-se de um sistema muito científico. A princípio, todos são aceitos como Shudras, mas se você os treina como Brahmanas, Kshatriyas ou Vaishyas, eles se tornam, respectivamente, Brahmanas, Kshatriyas ou Vaishyas. Assim, se você quer a ajuda de um homem realmente inteligente ou de um homem que realmente conheça Deus, ele tem que estar disponível, e essa é a classe Brahmana. Se você necessita da ajuda de um advogado, por exemplo, existem muitíssimos advogados disponíveis, e o mesmo acontece caso você precise da ajuda médica, porque existem homens treinados. Similarmente, a sociedade precisa treinar certa classe de homens para que se tornem brahmanas. Assim como estamos treinando homens para a consciência de Krishna, a qual se destina aos brahmanas. Nossos homens não se destinam a lutar, porque não estão treinados a lutar, mas sim para se tornarem brahmanas. Quem é brahmana? Brahmana Janati Iti Brahmana. As 4 divisões são descritas dessa maneira. Jammana Jayati Shudra. Aceita-se que todos nascem Shudras, mas Samskara Bhave Dvija, independente da família em que tenha nascido, ele tem que ser treinado, assim como os garotos são enviados para a escola para receberem treinamento. Assim, todos são aceitos como Shudras, mas a partir de então devemos treiná-los, devemos enviá-los para o Guru Griha.
Guru Griha significa casa do professor. Antigamente não havia, para treinamento, tais escolas e faculdades de grande escala. Mesmo 50 anos atrás na Índia, em toda a vila havia uma pequena escola conduzida pelo Brahmana, e as crianças da vila eram treinadas ali. Assim, a criança era enviada para treinamento e não havia mensalidade escolar, senão que os garotos, os brahmacharis, em nome do professor ou do mestre espiritual, iam mendigar de porta em porta e traziam esmolas, arroz, dal, grãos e qualquer outra coisa que ganhassem. Este era o sistema, e sem mensalidade escolar não havia problemas quanto ao como enviar um garoto para a escola. Samskara, agora ele está treinado. O professor via a psicologia do garoto de maneira a determinar se ele deveria ser treinado como um Vaishya ou se ele deveria ser treinado como um Kshatriya. Assim, todos eram treinados dessa maneira, mas em geral o filho de um Kshatriya era treinado como um Kshatriya desde o começo, tal como se deu com Maharaj Ramachandra ou Arjuna. A tendência natural é que se alguém é filho de um médico, seu pai o treina para se tornar médico no futuro. Se o garoto é completamente diferente do pai, essa é outra questão, mas naturalmente essa é a tendência. Assim, o filho de um Kshatriya era treinado como Kshatriya, o filho de um Brahmana era treinado como um Brahmana, o filho de um Vaishya era treinado como um Vaishya, e o Shudra não tinha treinamento. Gradualmente, então, isto se tornou um sistema de castas, isto é, o filho de Brahmana tornou-se um Brahmana, mesmo sem receber o treinamento que antigamente existia. Mas então invalidou-se. Embora um indivíduo nascido na família de um Brahmana, ele está fazendo o trabalho de um Shudra. De acordo com a escritura védica, o Shastra, o indivíduo é classificado de acordo com o seu trabalho e sua qualidade, não por nascimento. No Bhagavad Gita 4.13, por exemplo, o Senhor diz Chaturvarnyam Mayashritam Guna Karma Vibhagas. Guna significa qualidade e Karma significa trabalho. Logo, o indivíduo tem que ser qualificado para o trabalho e tem que, de fato, trabalhar. Apenas então ele se classifica em determinada categoria. Se você, por exemplo, apenas é treinado ou educado como advogado, mas não está atuando no tribunal, ninguém se importará com você ou irá até você para consultá-lo como advogado, pois você tem que estar exercendo também. Analogamente, tornar-se Brahmana significa, antes de tudo, que o sujeito deve saber o que é Brahman, e ele tem que estar de fato situado nas atividades do Brahman, a saber, o serviço devocional, as atividades em consciência de Krishna. Brahmacharati iti Brahma Brahmachari. Charati significa age, isto é, aquele que age aplicando os princípios de Brahmana. Em sua vida chama-se Brahmachari. Então, estes eram os treinamentos. Vejam como era o treinamento. O Kshatriya não podia voltar atrás em sua promessa. Maharaj Dasharatha Destarte cumpriu a promessa que fizera a sua esposa mais nova e fez a seguinte solicitação ao seu filho mais velho, Ramachandra. Meu querido rapaz, terás de ir para a floresta por 14 anos, pois esse é o desejo de tua mãe mais nova, e eu prometi que cumpriria a solicitação dela. Então, por favor, aceita o exílio. Ramachandra disse, sim, pai, estou pronto para o exílio. Vairagya, renúncia, é uma das 6 opulências de Deus. Ashvaryasya Samagrasya Viryasya Yashasashriya Jnana Vairagya Yoschaiva Sanambhagam Itingana. Plenitude de riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Estas são as 6 opulências da Suprema Personalidade de Deus. Vishnu Purana 6.547. Como alguém se torna Deus? Deus não é fabricado por voto, senão que existe a definição de quem é Deus. Deus tem que ser o proprietário de todas, Samagrasya, as opulências, Ashvaryasya. Ninguém pode competir com ele.
Assim, nesse mundo material, sou um homem rico, mas há outro homem rico que pode competir comigo. E há outro homem rico que pode competir com ele. Uma qualificação de Deus, no entanto, é que ninguém pode competir com Deus em riqueza. Você talvez possa dizer, sou mais rico que o Ford ou Rockefeller. Mas ninguém pode dizer, sou mais rico que Deus. No Bhagavad Gita 7.7, portanto, é dito, Mata Parataram Nanya Kinchit Asti Dhananjaya. Dhananjaya é o nome de Arjuna e Krishna disse, meu querido Arjuna, não existe alguém maior do que eu. Por conseguinte, se alguém clama ser Deus, ele tem que provar na prática que ninguém é mais rico do que ele. Ser o mais rico é o primeiro requisito, mas infelizmente estamos aceitando muitíssimos deuses. Aceitamos qualquer patife na rua que alegue ser Deus. As outras qualificações são que ninguém pode ser mais forte, mais famoso, mais sábio, mais belo ou mais renunciado do que Deus. Ao aceitar o exílio, o Sr. Ramachandra exibiu a qualidade de renunciar todo o reino simplesmente por obediência à ordem de seu pai. Ele poderia ter argumentado com seu pai, meu querido pai, estás fazendo isso simplesmente para manter tua promessa e influenciado pela ordem de uma mulher? Paremos com isso, pois todos estão esperando que amanhã haverá a minha coroação e o povo me ama imensamente. Assim como Krishna era muitíssimo amado, o Sr. Ramachandra era a vida do povo que estava na imensa expectativa de que Ramachandra seria entronado no dia seguinte. Embora todos estivessem celebrando e decorando toda a cidade em imensa empolgação, ele jamais argumentou, mas antes disso aceitou de imediato. Sim, pai, estou pronto. Nesse momento, um dos irmãos, Lakshmana, também solicitou a Ramachandra. Meu querido irmão, leva-me também, porque sou tua companhia constante, tenho que ir contigo. Se é do teu desejo que queres voluntariamente vir comigo, disse Ramachandra, podes fazê-lo. Então Sita, sua jovem esposa, também disse, irei contigo. Ao que Ramachandra disse à sua esposa, tu não podes vir comigo. É muito difícil para ti, pois és filha de um rei e foste criada para um ambiente urbano, além de seres belíssima. Tu não podes vir, pois não conseguirás te submeter à dificuldade de viver na floresta. Então ela disse, sou tua esposa. Como nos casamos, tenho que acompanhar-te mesmo se fores ao inferno. Assim é a esposa ideal. Ela poderia ter recusado. Teu pai ordenou que fosses para a floresta, então podes ir. Eu, entretanto, irei para a casa de meu pai ou permanecerei aqui. Ela não procedeu assim, porque é a esposa ideal, a qual tem que estar disposta a aceitar quaisquer circunstâncias do esposo. E não que quando o esposo é rico, a esposa é muito fiel. E quando ele cai na pobreza ou está indo para a floresta, a esposa deixa sua companhia. Esposa significa metade melhor do homem, em virtude do que ela tem que ser tolerante. É dito em analogia que sombra segue a realidade. De modo similar, a esposa é a sombra do marido. Isto é, aonde quer que o esposo vá, ela tem que ir, e o que quer que o esposo queira, ela tem que levar a cabo. É claro que nesse país essa interpretação é entendida de modo diferente. Entende-se que a esposa se torna escrava. Na verdade, contudo, não é assim. Quando Sita foi raptada na selva, Ramachandra já esperava por isso devido a ela ser bela e jovem. Estaremos na selva aberta, pode ser que alguns demônios venham. Ele considerou e isso de fato se deu. Então, apenas por Sita, o senhor Ramachandra massacrou toda a família de Ravana. A esposa, de igual modo, tinha a mesma disposição para com seu esposo, sendo tão fiel que não podia permanecer sozinha, senão que precisava acompanhar o esposo mesmo na floresta. O esposo, por sua vez, era tão fiel que, diante do sequestro da esposa, massacrou toda a família de Ravana. O Sr. Ramachandra apareceu neste mundo a fim de educar-nos, estabelecendo o exemplo ideal de como um rei deve ser.
Quando há um bom governo, todos são felizes. E o exemplo é Rama Rajya, o reino do Senhor Rama. Há muitíssimas passagens na vida de Ramachandra. Certa vez, alguém foi a Ramachandra porque naquele tempo não havia corte como esta, em que você tem que ir a uma corte, fazer uma petição com firma reconhecida e o seu julgamento será entregue após 6 anos. O rei costumava sentar-se em uma audiência aberta e todos os cidadãos eram autorizados a se aproximarem do rei para apresentar suas queixas. Isso era possível porque praticamente não havia queixas. Todos eram felizes e havia apenas queixas muito pequenas. Então alguém foi a Ramachandra e cobrou dele: meu querido rei, meu filho faleceu. Como é que essa questão de que na presença de seu pai o filho pode morrer? Parece haver algo errado em vosso governo. Vejam a cobrança. Por que meu filho morreu antes de mim? Isso não é natural. O rei era responsável mesmo pelo frio ou pelo calor severo, o que sabemos a partir das declarações de Srimad Bhagavatam. Assim, os reis eram muitíssimo responsáveis e estavam sempre pensando na felicidade dos cidadãos, e os cidadãos também eram ótimos. Um cidadão certa vez aproximou-se do senhor Ramachandra e seu assistente imediato, o seu irmão Lakshmana, informou-lhe: ele é um brahmana. Estiveste ausente em tua excursão por uma quinzena ou mês e este brahmana não ingeriu sequer uma gota de água durante tua ausência. Por quê? Porque ele vem aqui para teu darshana. Assim como nós viemos aqui no templo para ver a deidade, o senhor Ramachandra estava pessoalmente presente e o brahmana costumava comparecer para vê-lo. O voto dele era que, apenas após ver Ramachandra e oferecer suas reverências, ele ia para casa desjejuar. Mas como ele não pôde ver por uma quinzena ou um mês o senhor Ramachandra, porque o senhor estava fora em excursão política, ele nada comia. Vejam como os cidadãos eram similares ao rei. Naquele tempo, havia uma estátua de Ramachandra que estava sendo adorada na família de Maharaj Ishvako, o filho de Manu, que acontecia de ser o antepassado da família em que Ramachandra aparecera. Ele era devoto de Rama e ele estava adorando sua estátua. Essa estátua, com efeito, estava sendo adorada pela família geração após geração, mas quando Ramachandra estava de fato presente, ele mantinha a mesma no armário da sala e quando esse Brahmana aproximou-se, Ramachandra foi informado por Lakshmana que ele era muito estável e firme em seu voto. Ramachandra ordenou: ele pode receber essa estátua de forma que, na minha ausência, ele possa oferecer respeitos à estátua. Essa forma archa, ou estátua, de Ramachandra ainda existe no sul da Índia e está sendo adorada desde aquele tempo. Estes eram os procedimentos de Ramachandra. Então, Ramachandra, seu irmão mais novo Lakshmana e sua esposa foram para a floresta. E sua esposa foi raptada pela diplomacia do demônio Ravana, em decorrência do que houve contenda entre Rama e Ravana. Ravana, na dimensão materialista, era muito forte, e o ponto é que, para lutar contra Ravana, Ramachandra não voltou ao seu reino para se munir de seu exército. Ele não voltou porque recebeu a ordem de viver na floresta. Assim, ele organizou um exército com animais silvestres e macacos. Ele lutou contra Ravana, um imaterialista organizado, com os macacos, como vocês viram na pintura. E ele construiu uma ponte entre o último ponto da Índia e o outro lado. Ceilão é considerado como sendo o local do reino de Ravana. E foi feita uma ponte de pedras até lá. Assim, há muitíssimas passagens históricas na vida de Ramachandra e devemos recordá-las, porque devemos nos lembrar de por que estamos observando o jejum hoje para Ramachandra. Houve muitos reis como Ramachandra, porque os reis eram treinados dessa maneira. Maharaj Yudhishthira também era tão bom quanto Ramachandra, e também o era Maharaj Parikshit. Houve muitos de tais reis, mas não estamos interessados em Ramachandra por ele ter sido rei,
mas sim por ele ser o rei de todos os reis, Parameshvara. Ele é Deus, daí observamos jejum hoje. Ramadi Murtishu Kala Niyamenatistam Brahma Samhita 5.39 indica que Ramachandra não é a forma original de Deus, senão que a forma de Deus é Krishna, e Krishna se expande em várias outras formas. Advaita Achutam Anadim Anantarupam Brahma Samhita 5.33 Anantarupam significa milhões e milhões de formas. Manu também é a encarnação de Krishna, e em um dia de Brahma há 14 Manus, e Brahma vive por 100 anos. Vejam quantas encarnações de Manus existem mesmo para um Brahma, e existem inumeráveis Brahmas. Assim, como se declara no Srimad Bhagavatam, ninguém pode contar quantas encarnações existem, mas algumas das principais encarnações são mencionadas e o Sr. Ramachandra é uma delas. Enfim, o Sr. Ramachandra matou Ravana e entronizou seu irmão Vibhishana, o qual era devoto. Ele, portanto, não foi conquistar o Ceilão, porque era imperador, senão que foi até lá com o objetivo de punir aquele ofensor de nome Ravana, após que entronizou seu irmão mais velho, Vibhishana. Ramachandra, então, retornou com Sita após 14 anos. Ele foi entronizado. O irmão de Ramachandra era tão fiel a ele que, enquanto seu irmão mais velho esteve fora, ele recusou-se a ser rei. Ramachandra solicitou-lhe: tua mãe quer que sejas o rei, e eu também quero que na minha ausência sejas rei. Uma vez que Bharata era um irmão muito leal, ele respondeu: não, vós sois o rei. Enquanto viverdes, ninguém pode ser rei, devido a que não posso ser rei. Ramachandra então solicitou: ao menos administre. Isso era necessário porque, com a partida do Sr. Ramachandra, Maharaja Dasharatha morreu em consequência do choque, dado que Ramachandra era seu queridíssimo filho mais velho. Ramachandra ia ser rei e, por sua ordem, ele foi enviado para a floresta. Como pai, não pôde tolerar o choque decorrente disso e ele morreu. Assim, caso ouçamos os passatempos da vida de Ramachandra, as atividades de Deus, estamos na companhia de Ramachandra, pois não há diferença entre sua forma, seu nome, seus passatempos e ele mesmo, haja vista que ele é absoluto. Portanto, quer você cante o nome de Rama, quer você veja a estátua de Rama, quer você fale de seus transcendentais passatempos, tudo isso significa que você está na companhia da Suprema Personalidade de Deus. Assim, aproveitamos esses dias quando a encarnação de Deus aparece ou desaparece e tentamos ficar em sua companhia. Pela sua companhia, purificamos-nos, o que é o nosso processo. A consciência de Krishna significa que nós estamos simplesmente purificando nossa consciência. Pelo nascimento, como expliquei, todos são Shudras. Shudra é aquele que se lamenta por uma pequena perda ou pequena inconveniência, ao passo que Brahmana é aquele que tolera. Esta era se chama Kali, e a declaração dos Shastras é que nessa era toda a população é Shudra. Antigamente também, por seu nascimento, todos eram considerados Shudras, mas havia treinamento, samskara, o que não existe mais. O treinamento atual é apenas para se ganhar o sustento. Nenhum outro treinamento é dado no momento presente, diante como um indivíduo pode ganhar dinheiro e desfrutar dos sentidos. Contudo, para tornar bem-sucedida a vida humana ou a missão da vida humana, a cultura védica é excelente. E propagando a consciência de Krishna e adotando o processo da consciência de Krishna, vocês podem reviver essa vida cultural e sublime. Mesmo caso não aconteça globalmente, se houver apenas algumas poucas pessoas treinadas nessa linha que se tornem exemplos ideais para a sociedade, seus exemplos de vida podem propiciar imensos benefícios. Srila Prabhupada Ki Jai.